8 de junho de 1985, o começo de uma jornada de 3 décadas que mudaria completamente a história de uma família. Durante uma expedição do grupo de escoteiros olivitano, 4 jovens de 15 anos e um líder adulto de 36 anos se aventuraram ao alcançar o Pico dos Marins, que fica próximo à cidade de Piquete, no Vale da Paraíba. Durante a escalada, um dos rapazes machucou o tornozelo e Marco Aurélio recebeu a permissão para buscar ajuda, enquanto os demais continuariam avançando de forma devagar. No entanto, Marco Aurélio não conseguiu conquistar aquela montanha de pedras. Misteriosamente, ele desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Marco Aurélio era querido por todos ao seu redor. Ele era conhecido por ser brincalhão e extrovertido, um líder nato. Além disso, ele participava ativamente do movimento católico e se destacava na escola como representante da sua turma e também se destacava como escoteiro. Sua relação com a sua família era excelente, especialmente com seu irmão gêmeo, Marco Antônio. Com 15 anos de idade, ele tomou a decisão de participar pela primeira vez de uma aventura promovida pelo grupo de escoteiros olivitano, localizado na cidade de São Paulo. A expedição era liderada por Juan Bernabéu Céspedes, com 30 anos. Além deles, outros 3 escoteiros de São Paulo se juntaram à excursão. Todos eles tinham a idade entre 14 e 16 anos. Eles eram Osvaldo Lobeiro, Ricardo Salvione e Ramatiz Ron. O objetivo da expedição era alcançar o Pico Marins, situado a 2.420 metros de altitude. A subida era considerada de dificuldade média pesada e também era conhecida como uma escala caminhada, que não quer nenhum tipo de equipamento especial, como cordas e grampos. No entanto, é fundamental que a pessoa tenha orientação de guias experientes para evitar que a pessoa se perca na trilha. É importante também ficar atento à hipotermia, especialmente para aqueles que planejam passar a noite no topo, pois mesmo no verão a temperatura pode chegar a 0 e em alguns dias do inverno pode chegar até 12 graus negativos. Naquele fatídico 8 de junho, durante a escalada em direção ao Pico Marins, quando o grupo alcançou 2.300 metros, um dos escoteiros, Osvaldo Lobeiro, sofreu uma lesão, que o impediu de prosseguir a subida. Diante dessa situação, foi decidido que o grupo retornaria, e Marco Aurélio, que havia sido designado como monitor da equipe durante o Fogo do Conselho, que é uma reunião típica do escotismo, recebeu a responsabilidade do líder Juan Céspedes de descer na frente em busca de ajuda. Marco Aurélio então seguiu a sua jornada. Ele carregava consigo um apito comum entre escoteiros para auxiliar na comunicação e localização. Ele também estava equipado com um giz de marcação e ele foi instruído a escrever o número 240 nas rochas em giz, como uma forma de sinalização durante a sua descida. No entanto, de forma inexplicável, o jovem partiu para cumprir a sua missão e jamais foi visto novamente. Horas se passaram e Marco não voltou. O líder então decidiu procurar por ele. Eles seguiram a marca de giz que Marcos havia deixado na parede. No entanto, em determinado ponto, quando o caminho traçado por Marco Aurélio se transformou extremamente desafiador para prosseguir, Céspedes decidiu desviar o percurso original, optando por um atalho mais simples em direção à cidade, o que fez com que ele e o grupo acabassem se perdendo. Eles caminharam por 12 horas seguidas durante a madrugada, até que chegaram na base do acampamento que eles haviam montado. No dia seguinte, Céspedes decidiu retornar ao acampamento, onde haviam montado as suas barracas, esperando por encontrar Marco Aurélio lá. No entanto, para sua surpresa e consternação, a barraca do jovem estava exatamente como havia sido deixada no dia anterior, sem nenhum sinal de sua presença, nenhum vestígio ou evidência que Marco Aurélio. A partir daí, Marco Aurélio foi considerado desaparecido. Durante a noite seguinte ao desaparecimento, num jantar na casa do Sr. Afonso, proprietário do terreno onde os escoteiros haviam montado o acampamento, Céspedes e os garotos ouviram um som peculiar, então eles decidiram investigar a sua origem. Eles acreditavam que o som poderia ser o apito de Marco Aurélio, então eles foram em direção a ele. No entanto, foram surpreendidos por uma luz intensa vindo de fora, e em questão de segundos, tudo voltou a ficar silencioso novamente.
4 anos após o desaparecimento, João, o filho do Sr. Afonso, dono do terreno, foi dado como desaparecido em 1989, o que foi bastante noticiado e também chamou muita atenção para o caso. Porém, o que ninguém sabia na época era que as irmãs Marilene e Helena encontraram uma cova próximo ao local onde eles estavam, poucas semanas depois. Essa cova foi descoberta nas proximidades da estrada que levava à base de apoio de militares e voluntários. Essa informação foi mantida em segredo por quase 30 anos, até que as irmãs retornaram ao local com a intenção de investigar o que havia na suposta cova. O desaparecimento de Marco logo recebeu ampla cobertura midiática. Em todo o país, uma enorme mobilização foi organizada. Durante 28 dias, mais de 300 pessoas, incluindo policiais civis e militares, soldados do batalhão de infantaria, bombeiros e também voluntários civis, assim como alpinistas e guias locais, e também especialistas em florestas, até mesmo parapsicólogos e sensitivos e videntes, se juntaram em busca de alcançar o inalcançável, numa esperança de achar alguma pista sobre o paradeiro de Marco. A região foi minuciosamente vasculhada e sobrevoada por helicópteros e aviões. No entanto, as tentativas foram infrutíferas. Foi uma das maiores buscas já realizadas no país, mas nada foi encontrado, nenhuma faca, nenhuma peça do vestuário de Marco Aurélio, nada, disse Ivo Simão, pai do escoteiro. A busca foi tão minuciosa e detalhada que um policial perdeu uma faca em um dia e no outro dia a mesma faca foi encontrada por outra pessoa. Durante as investigações, algumas hipóteses foram levantadas para explicar o seu desaparecimento. A primeira hipótese seria de um acidente. Essa possibilidade foi considerada que Marco Aurélio tenha sofrido um acidente durante a descida, e ele poderia ter caído em uma fenda ou sofrido algum incidente fatal que teria dificultado na localização do seu corpo. A segunda hipótese levantada foi a teoria da possibilidade de um crime envolvendo terceiros desconhecidos. Eles suspeitaram de sequestro ou homicídio, porém não houve indícios. A quarta hipótese levantada é de que Marco Aurélio poderia ter sido levado por um disco voador. O Pico dos Marins é conhecido por ser uma região de alto poder magnético, o que, segundo crenças místicas, pode atrair naves extraterrestres. Diante das dificuldades encontradas nas investigações tradicionais, a família passou a buscar apoio místicos, de religiões e ufólogos, e muitos deles afirmaram que acreditava que Marco Aurélio ainda estava vivo. Em um esforço para obter respostas, a família chegou até procurar o renomado médium Chico Xavier, que faleceu em 2002. Ele os disse o seguinte: "Só me comunico com pessoas que desencarnaram." O escoteiro Osvaldo também levantou outra teoria durante o seu depoimento para a polícia. Ele mencionou a possibilidade de um crime relacionado a Segundo Osvaldo, na noite anterior ao desaparecimento, quando eles ainda estavam na base, Marco Aurélio teria saído da tenda para urinar. Poucos minutos depois, o líder seguiu ele. Quando ambos retornaram 15 minutos depois, Osvaldo notou uma agitação incomum em Marco Aurélio, o que lhe causou muita suspeita. Porém, nenhuma dessas teorias se provaram ser verdadeira, o que fez com que o processo fosse arquivado no dia 5 de abril de 1990. O caso Pico dos Marins foi reaberto em 2021, depois de 3 décadas sem nenhuma pista. Essa reabertura do caso foi devido a um áudio que passou a circular na internet. A filha do Afonso morreu faz 3 dias, e antes de morrer ela contou a verdade no hospital. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. E passou um tempão dormindo em cima lá do Marco Aurélio. Foram realizadas diversas escavações na área. A operação contou com mais de 20 indivíduos, incluindo policiais e peritos, e cães farejadores. 2 áreas da mata foram exploradas pelas equipes. No primeiro local, a polícia trabalhou por mais de 2 horas, contando com a ajuda de cão farejador.
porém nada foi encontrado. A poucos metros dali foi escolhido o segundo ponto de escavação. Um cão treinado indicou a presença de matéria orgânica na área, levando a equipe a ampliar ainda mais a escavação. No local foi coletado material para análise, o que a polícia acredita ser cabelo ou pelo, mas não é possível afirmar se está relacionado a Marco Aurélio. A antiga casa do Sr. Afonso também foi investigada. A polícia usou um detector de metal no antigo quarto do Sr. Afonso. Esse detector detecta a presença de metal em até 1 metro de distância. Lá eles encontraram uma forte presença de metal. A Polícia Civil informou que o trabalho de campo foi concluído, mas o inquérito permaneceu aberto. Uma nova hipótese, que ele ainda esteja vivo, foi levantada. Essa teoria é respaldada pela delegada Sandra Vergal, que era encarregada da investigação do caso na época. A família de Marco Aurélio até encomendou uma imagem que retrata o menino como ele estaria atualmente, caso ele tivesse se transformado em um andarilho. Essa suspeita foi corroborada pelo depoimento de várias pessoas. No momento do desaparecimento, foi registrado um depoimento do motorista de ônibus José Benedito da Silva, que fazia a linha entre Campos do Jordão e Piquete. Ele alegou ter visto o Marco Aurélio e oferecido uma carona para ele. O motorista procurou pela polícia 10 meses depois do desaparecimento. Segundo a ele tinha ficado com medo de aceitar dar uma carona para um adolescente desacompanhado. Ele chegou na delegacia e o irmão gêmeo do escoteiro estava lá. Antes dele falar comigo ou dizer o que veio fazer, ele apontou para o adolescente e disse que tinha visto Marco Aurélio, conta a delegada Sandra. Além disso, outras pessoas afirmaram ter visto um indivíduo sem teto, com características semelhantes de Marco Aurélio. A polícia entrevistou todas essas pessoas que estavam na época do desaparecimento, bem como aquelas que afirmaram ter visto Marco Aurélio. Assim que a família ficou sabendo dessa informação, eles começaram a mapear penitenciárias e abrigos para pessoas em situação de rua. O objetivo era encontrar alguma informação revelante ao caso. Mas até o momento atual não houve nenhum progresso significativo nessa linha de investigação. Ninguém acredita na morte de Marco Aurélio, nem mesmo a polícia. De uma coisa eu tenho certeza, falta um pedaço nessa história. Talvez hoje, com as novas tecnologias, se descubra finalmente onde está a chave desse mistério. Esse é o canal Imprevisível. Não se esqueça de se inscrever e até mais um Imprevisto.